Estadual Desembargador Bernardo Júnior, em especial ao segundo colegial, vim aqui trazer para vocês hoje, lembra que eu falei que eu ia falar um pouquinho melhor sobre a cruzada e tal? Então, é exatamente isso que nós vamos falar hoje, e mesmo assim ainda é um vídeo breve, né, um apanhado assim geral. Vou dar alguns exemplos para vocês, né, entenderem melhor o que foi esse movimento, mas mesmo assim isso aqui é só um resumo, né, galera? Impossível a gente conversar em coisa de 20 minutos. Eu vou tentar fazer curto, mesmo assim esse vídeo vai ficar um pouquinho comprido. 200 anos em uma hora, né? Vamos lá. Começando, pessoal. Cruzadas, ele não é um evento, né, que aconteceu no dia X, legal. Não, é um movimento, pessoal. Ocorreram várias expedições. Esse é o termo, né? Peregrinações era o termo usado na época, né? E então ocorreram várias dessas peregrinações, né? Cada uma delas mostrando o teor desse movimento. Mas, em geral, galera, assim, todas elas tinham um aspecto religioso e militar, certo? Pensou em cruzada, pense em expedições de conquista, pense em guerra, porque foi isso que aconteceu. Apesar de estar ligado com a religião, estamos falando aqui de uma época, né, em que as religiões elas eram muito mais extremadas, as pessoas... mais do que hoje em dia ainda, né? As pessoas elas literalmente matavam e morriam no dia a dia durante esse movimento aqui, pela sua religião, mas também por outros interesses, que a gente vai falar um pouquinho deles adiante. O objetivo que foi dito pelo Papa, né, era o seguinte: no Concílio de Clermont, eu vou colocar depois essa informação para, né? O Concílio de Clermont, o Papa Urbano, ele pede que os cristãos devolvam, os cavaleiros, os nobres, né? Eles devolvam a Terra Santa para o domínio cristão, né? Ela estava sob domínio dos turcos, então eles queriam retomar ela de volta. Essa daí é a proposta que ele dá, né? Logicamente que a gente vai analisar, de acordo com cada uma dessas expedições, objetivos diferentes. Eu vou exemplificar aqui para vocês, eu vou trazer 3, mas ocorreram diversas cruzadas, não só as oficiais, como extraoficiais também, certo? Então, vamos lá. Mas o objetivo de todas saía da Europa e iam até onde hoje em dia é o chamado Oriente Médio, libertar Jerusalém e trazer ela de volta para o domínio cristão. Terceiro ponto aqui para, né, mostrar para vocês. Todos os que participassem dessas expedições teriam os seus pecados absolvidos, né? E uma época em que a religiosidade é tão forte, né, a crença de que se peregrinar até um lugar desse iria... Até hoje existe isso, não é verdade, pessoal? E é comum, até na nossa região aqui, talvez menos, mas se você pensar, você já deve ter visto alguém, por exemplo, pagar uma promessa e saiu daqui e foi até, sei lá, Aparecida do Norte. Às vezes tem gente que vai de joelho, tem gente que carrega a cruz, na verdade. É muito mais válido, né, pessoal, do que você fazer uma expedição militar. Nós vamos falar sobre isso depois. Então, essas pessoas que participassem, elas iam ter os seus pecados, né, perdoados, né, e durante a época, não era chamado de cruzadas essas expedições, né? Isso é posterior. Na época eles chamavam de Guerra Santa e peregrinação mesmo, né? E essas peregrinações, pessoal, já aqui no quarto ponto que eu pus para vocês, essas peregrinações,
elas estavam ameaçadas, né? Segundo a visão do Papa, que esses peregrinos eles estavam passando por perigo. Não só os peregrinos, mas também aqueles que moravam, né? Que viviam na região, né? E então, galera, o Papa ele vai dizer, ó, então, aqui a gente briga entre si e lá os nossos irmãos cristãos estão precisando, né, dessa ajuda, né? Tanto aqueles que vivem lá, né? Porque essa época a Terra Santa estava sob o domínio dos turcos seljúcidas. Isso daí era um perigo, né? De repente, do dia para a noite, falar assim, não entra mais cristão aqui na Terra Santa. E aí, como você vai ficar? Né? Sendo que a época a religião é uma coisa assim tão forte, né? Ela tem um poder político, militar em cima das pessoas. Você está entendendo? Então, isso daí era visto também como uma ameaça, né? E, além de que, galera, por que todo mundo estava querendo peregrinar? É uma época em que, na mentalidade assim, das pessoas ali da Europa, tinha a ideia assim, de que o fim dos dias estava perto, né? O fim dos tempos ia chegar e de que maneira você vai se redimir? É uma época em que as pessoas achavam que, sei lá, um asteroide que passava, que dava para ser visto da Terra, simbolizava, por exemplo, a morte de um rei, dependendo da região que você estiver falando. Então, né, é uma época mística. Então as pessoas elas iam até Jerusalém em busca da salvação. Existia essa crença de que estava perto, né, do fim do mundo e eu tenho que de qualquer jeito garantir. Pessoal, como é que eu saio da Europa e vou até a Terra Santa nessa época aqui? A pé. Raros os que tinham cavalo, e imagine o custo que é para você manter um cavalo para galopar da França até Jerusalém, né? Então, pessoal, eu vou passar aqui para vocês algumas características de algumas cruzadas. Eu não vou pôr de todas, vou pôr 3 exemplos aqui para vocês, só para fazer uma ilustração para vocês entenderem como que dentro do próprio movimento os interesses eles divergiam, beleza? Continuação disso aqui, quem quiser tirar um print aí, eu sair de lado aqui agora, né? E eu vou parar aqui e daí eu volto com outro vídeo. Valeu! Voltando aqui, pessoal. Começando aqui pelo Papa, né? Pelo Concílio de Clermont. Isso aqui, galera, o que aconteceu? Chegou lá em 1095, lembra da outra aula que eu falei como é que estava a situação da Europa? Né? Eu tive um aumento da população, começaram a procurar as cidades, né? E aqueles que não conseguiam emprego, que não eram bem sucedidos nos seus negócios, nas transações comerciais, eles acabavam ficando na rua, né? Vivendo em condição de rua. Então eu tenho de um lado uma galera que está já começando a juntar uma grana, está enriquecendo, tenho pessoas que já não estão conseguindo mais encontrar, que já desde o começo, né, dessa revitalização aí das cidades, né, eles já existia gente morando na rua. Então, temos esse fator, né? Temos também, ainda tem alguns conflitos internos, né? As fronteiras, elas não são bem demarcadas, as disputas, né, pelos territórios, elas ainda são baseadas na ideia da herança, né? Aquele cara lá era meu avô, não, então esse trono é meu, você está falando que esse cara é seu bisavô, enfim. Então existiam essas disputas, né, territoriais. E isso, de certa forma, galera, vai fazer o quê?
vão ter que achar uma saída para essa situação, não é verdade? O Papa, ele vê na reconquista de Jerusalém, né, uma oportunidade para você fazer, atender diversos interesses. Religioso, porque eu vou tomar de volta a Terra Santa, então Roma vai interferir nos assuntos da região. Eu tenho a questão do comércio, porque à medida que aqueles produtos, lembra da outra aula, vão começar a chegar na Europa, por onde é que eles vão vir? É através principalmente aqui, pessoal, Constantinopla, onde hoje em dia é a cidade de Istambul, né? Ela inclusive já foi chamada de o chifre de ouro, tamanha a importância comercial, porque é aqui que se cruza do Oriente para o Ocidente, né? A Turquia, ela é dividida, né? Eu vou deixar o mapinha aqui para vocês verem bem certinho. Então, a ligação de um lugar para o outro tem conexão. Constantinopla é cristã, né? A capital do Império Romano do Oriente, né? Eles são cristãos. Então, galera, eles perto, né, da Terra Santa. Então, o que eu vou ver isso aqui como uma possibilidade de lucro, porque também saqueavam, né? Segundo o Papa, podia saquear. Então, eu tenho que achar uma saída, né? A Europa, ela vai começar a inchar ali e eu tenho que arrumar uma saída. Nesse concílio, né, que é uma reunião só com o alto clero, né, pessoal? Isso aqui estamos falando só do alto clero, das mais importantes da igreja. Eles vão, nesse concílio, o Papa ele convoca que os nobres franceses eles libertassem Jerusalém como uma forma de penitência dos seus pecados, lembrando lá a ideia de que o mundo vai acabar, né? Em contrapartida, esses territórios que fossem conquistados, né, eles poderiam ficar nas mãos aí desses, talvez, nobres que já tivessem terras, ou talvez alguém que não tivesse terra e almejasse virar um senhor feudal, né? Então, é grande o retorno. E ainda mais aí com a garantia, né, de que se você conseguir... se você nem precisa nem conseguir, só o fato de você ir até financiar a expedição já dava a você um perdão pelos seus pecados, né? Imagine se você marchasse, né, de Clermont até Jerusalém. Eu vou ver se eu consigo procurar no Google Maps, exatamente a quilometragem eu não sei. Eu vou procurar aqui, eu vou deixar até um mapinha para vocês terem uma ideia, galera, do tamanho, de quantos quilômetros a pessoa tem que rodar. E ali, na boca do Oriente, né, com o Ocidente, é uma rota comercial. Eu ter domínio desse lugar, galera, vai ser interessantíssimo para me trazer, tanto para me trazer produtos de outros lugares, quanto a garantia de que eu posso sair lá da França, da Itália, e chegar até o Oriente sem alguém me assaltar, né? Porque as caravanas, numa época dessa aqui, você pode ter certeza que eram alvos, sim, de muitos ataques, né? Proteção era por conta das próprias pessoas, não existia polícia rodoviária, entendeu? Então, vamos lá. Logo em 1095, quando o Papa fala isso, de que libertou a Terra Santa, está livre dos pecados, vai sair essa cruzada aqui que ela não é oficial, mas eu coloquei ela como exemplo daquilo que eu falei para vocês, né, do obscurantismo que se vivia na época, né? Foram liderados pelo Pedro Eremita, e ele era um monge. Os monges, pessoal, eles são do baixo clero, e geralmente eles têm o contato com a camada da população menos privilegiada, né, economicamente falando, de direitos e tudo mais.
Então ele está ali com a plebe, né? E essa plebe está vivendo de uma maneira como? Já está no lugar que ela não vai ter onde plantar, nas cidades é diferente do feudo, né? O feudo existia a subsistência, então alguma coisa dali você ainda conseguia, e na cidade ela é zero, né? É zero essa possibilidade de você começar a plantar no meio da cidade. Então, muitos desses mendigos, eles vão olhar e falar assim, não, vamos sim, o mundo vai acabar. Então a gente vai até Jerusalém, vamos libertar e vamos, né, a terra é nossa, prometida, é santa, então a gente que vai tomar conta dessa riqueza, né? Que para eles o justo seria, porque é o berço da religião. Lógico que Jerusalém não é uma religião só, né, pessoal? Jerusalém ela tem tanto os árabes, os muçulmanos, os católicos e os judeus, né? Jerusalém não é uma cidade, vamos chegar e vai ser fácil, né? Enfim, despreparadas, né? Porque pessoas que, diferente dos cavaleiros, não treinavam, né? Não tinha dinheiro para se alimentar bem. Imagina uma marcha aí, igual eu já coloquei lá para você ver, né? Uma marcha dessa, o quanto que não vai exaurir o corpo. Vão chegar em Constantino, vão saqueando, não tinham dinheiro, vão começar a saquear e matar os judeus que vão encontrando pelo caminho. Chegam em Constantinopla, eles em péssimas condições, estão em frangalhos, né? E famintos, promovem saques em Constantinopla, lembrando aqui é uma cidade cristã, né? Promove o cristão atacando o cristão já aqui, começa aí. Um dos fatores que vai levar, né, pessoal, esse movimento aí a não ter tanto, eles perdem os domínios que eles conquistam, né? Então, por conta justamente dessa falta de diálogo interno, né? Vai ruir a ideia quando não tem esse diálogo internamente. Então, cristão atacando cristão aqui, né? Querendo saquear, são expulsos da cidade. E eles são colocados na fronteira, praticamente, com os muçulmanos. E quase que incentivados, eles marcham até Jerusalém e quase todos morrem. Inclusive, uma cruzada que tinha muito idoso, mulher e criança, notadamente para a época, né? Até hoje em dia, né? Quem é que faz parte do exército, né? Então, hoje em dia temos as mulheres, sim, hoje temos, mas na época não. Agora imagine sei lá, né? Um idoso, uma família só. Não, 2 idosos, uma mulher, 5 crianças. Como é que esses caras vão para a guerra? Né? Morreram quase todos. O Pedro vive dessa, sobrevive nessa. E depois ele morre. Né? Então, olha aqui a crença de que não tenho nada, né? Já estou sem esperança, estou num mundo que vai acabar, então o que eu vou garantir? Eu vou garantir pelo menos, né, o meu passaporte para a eternidade. Vou ficar preso no inferno. Vamos lá, já que aqui a gente vai morrer de fome mesmo, né? Vai que lá a gente consegue ganhar um feudo. E quase todos morreram, né? De certa maneira, isso aqui ajuda a esvaziar as cidades na Europa, né, pessoal? Porque não se marchava de meia dúzia também, né? Juntava-se de milhares e milhares de pessoas. Eu vou colocar mais um outro quadro para dar. Eu dou outros 2 exemplos. Acho que vai caber tudo num quadro só e daí só fica mais uma parte. Então eu já volto aí, pessoal. Voltando aqui, pessoal. Começando aqui pelo Papa, né? Pelo Concílio de Clermont. Isso aqui, galera, o que aconteceu? Chegou lá em 1095. Lembra da outra aula que eu falei como é que estava a situação da Europa? Né? Eu tive um aumento da população, começaram a procurar as cidades, né? E aqueles que não conseguiam emprego, que não eram bem sucedidos nos seus negócios, nas transações comerciais, eles
acabavam ficando na rua, né? Vivendo em condição de rua. Então eu tenho de um lado uma galera que está já começando a juntar uma grana, está enriquecendo, tenho pessoas que já não estão conseguindo mais encontrar, que já desde o começo, né, dessa revitalização aí das cidades, né, eles já existia gente morando na rua. Então, temos esse fator, né? Temos também, ainda tem alguns conflitos internos, né? As fronteiras, elas não são bem demarcadas, as disputas, né, pelos territórios, elas ainda são baseadas na ideia da herança, né? Aquele cara lá era meu avô, não, então esse trono é meu, você está falando que esse cara é seu bisavô, enfim. Então existiam essas disputas, né, territoriais. E isso, de certa forma, galera, vai fazer o quê? Vão ter que achar uma saída para essa situação, não é verdade? O Papa, ele vê na reconquista de Jerusalém, né, uma oportunidade para você atender diversos interesses. Religioso, porque eu vou tomar de volta a Terra Santa, então Roma vai interferir nos assuntos da região. Eu tenho a questão do comércio, porque à medida que aqueles produtos, lembra da outra aula, vão começar a chegar na Europa, por onde é que eles vão vir? É através principalmente aqui, pessoal, Constantinopla, onde hoje em dia é a cidade de Istambul, né? Ela inclusive já foi chamada de o chifre de ouro, tamanha a importância comercial, porque é aqui que se cruza do Oriente para o Ocidente, né? A Turquia, ela é dividida, né? Eu vou deixar o mapinha aqui para vocês verem bem certinho. Então, a ligação de um lugar para o outro tem conexão. Constantinopla é cristã, né? A capital do Império Romano do Oriente, né? Eles são cristãos. Então, galera, eles perto, né, da Terra Santa. Então, o que eu vou ver isso aqui como uma possibilidade de lucro, porque também saqueavam, né? Segundo o Papa, podia saquear. Então, eu tenho que achar uma saída, né? A Europa, ela vai começar a inchar ali e eu tenho que arrumar uma saída. Nesse concílio, né, que é uma reunião só com o alto clero, né, pessoal? Isso aqui estamos falando só do alto clero, das mais importantes da igreja. Eles vão, nesse concílio, o Papa ele convoca que os nobres franceses eles libertassem Jerusalém como uma forma de penitência dos seus pecados, lembrando lá a ideia de que o mundo vai acabar, né? Em contrapartida, esses territórios que fossem conquistados, né, eles poderiam ficar nas mãos aí desses, talvez, nobres que já tivessem terras, ou talvez alguém que não tivesse terra e almejasse virar um senhor feudal, né? Então, é grande o retorno. E ainda mais aí com a garantia, né, de que se você conseguir... se você nem precisa nem conseguir, só o fato de você ir até financiar a expedição já dava a você um perdão pelos seus pecados, né? Imagine se você marchasse, né, de Clermont até Jerusalém. Eu vou ver se eu consigo procurar no Google Maps, exatamente a quilometragem eu não sei. Eu vou procurar aqui, eu vou deixar até um mapinha para vocês terem uma ideia, galera, do tamanho, de quantos quilômetros a pessoa tem que rodar. E ali, na boca do Oriente, né, com o Ocidente, é uma rota comercial. Eu ter domínio desse lugar, galera, vai ser interessantíssimo para me trazer, tanto para me trazer produtos de outros lugares, quanto a garantia de que eu posso sair lá da França, da Itália, e chegar até o Oriente sem alguém me assaltar, né?
porque as caravanas, numa época dessa aqui, você pode ter certeza que eram alvos, sim, de muitos ataques, né? Proteção era por conta das próprias pessoas, não existia polícia rodoviária, entendeu? Então, vamos lá. Logo em 1095, quando o Papa fala isso, de que libertou a Terra Santa, está livre dos pecados, vai sair essa cruzada aqui que ela não é oficial, mas eu coloquei ela como exemplo daquilo que eu falei para vocês, né, do obscurantismo em que se vivia na época, né? Foram liderados pelo Pedro Eremita, e ele era um monge. Os monges, pessoal, eles são do baixo clero, e geralmente eles têm o contato com a camada da população menos privilegiada, né, economicamente falando, de direitos e tudo mais. Então, ele está ali com a plebe, né? E essa plebe está vivendo de uma maneira como? Já está no lugar que ela não vai ter onde plantar, nas cidades é diferente do feudo, né? O feudo existia a subsistência, então alguma coisa dali você ainda conseguia, e na cidade ela é zero, né? É zero essa possibilidade de você começar a plantar no meio da cidade. Então, muitos desses mendigos, eles vão olhar e falar assim, não, vamos sim, o mundo vai acabar, então a gente vai até Jerusalém, vamos libertar, e vamos, né, a terra é nossa, prometida, é santa, então a gente que vai tomar conta dessa riqueza, né, que para eles o justo seria, porque é o berço da religião. Logo que Jerusalém não é uma religião só, né, pessoal? Jerusalém, ela tem tanto os árabes, os muçulmanos, os católicos e os judeus, né? Jerusalém não é uma cidade, vamos chegar e vai ser fácil, né? Enfim, despreparadas, né? Porque pessoas que, diferente dos cavaleiros, não treinavam, né? Não tinha dinheiro para se alimentar bem. Imagina uma marcha aí, igual eu já coloquei lá para você ver, né? Uma marcha dessa, o quanto que não vai exaurir o corpo. Vão chegar em Constantino, vão saqueando, não tinham dinheiro, vão começar a saquear e matar os judeus que vão encontrando pelo caminho. Chegam em Constantinopla, eles em péssimas condições, estão em frangalhos, né? E famintos, promovem saques em Constantinopla, lembrando aqui é uma cidade cristã, né? Promove o cristão atacando o cristão já aqui, começa aí. Um dos fatores que vai levar, né, pessoal, esse movimento aí a não ter tanto, eles perdem os domínios que eles conquistam, né? Então, por conta justamente dessa falta de diálogo interno, né? Vai ruir a ideia quando não tem esse diálogo internamente. Então, cristão atacando cristão aqui, né, querendo saquear, são expulsos da cidade. E eles são colocados na fronteira, praticamente, com os muçulmanos. E quase que incentivados, eles marcham até Jerusalém e quase todos morrem. Inclusive, uma cruzada que tinha muito idoso, mulher e criança, notadamente para a época, né? Até hoje em dia, né? Quem é que faz parte do exército, né? Então, hoje em dia temos as mulheres, sim, hoje temos, mas na época não. Agora imagine sei lá, né? Um idoso, uma família só, não, 2 idosos, uma mulher, 5 crianças, como é que esses caras vão para a guerra? Né? Morreram quase todos, o Pedro vive ele sobrevive nessa, e depois ele morre. Né? Então, olha aqui a crença de que não tenho nada, né? Já estou sem esperança, estou num mundo que vai acabar, então o que eu vou garantir? Eu vou garantir pelo menos, né, o meu passaporte para a eternidade. Vou ficar preso no inferno, vamos lá, já que aqui a gente vai morrer de fome mesmo,
né? Vai que lá a gente consegue ganhar um feudo. E quase todos morreram, né? De certa maneira, isso aqui ajuda a esvaziar as cidades na Europa, né, pessoal? Porque não se marchava de meia dúzia também, né? Juntar-se de milhares e milhares de pessoas. Eu vou colocar mais um outro quadro para dar. Eu dou outros dois exemplos. Acho que vai caber tudo num quadro só e daí só fica mais uma parte. Então eu já volto aí, pessoal. De novo aqui com mais um exemplo para vocês. Vamos falar da primeira cruzada, conhecida como Cruzada dos Nobres, né? Nessa, o Papa ele faz um apelo dirigido para os nobres, né? E nesse apelo ele fala assim, olha, enquanto nós aqui estamos disputando, né? Olha, por que a gente não se une contra um inimigo em comum que está afetando aí a nossa fé, né? Que potencialmente pode prejudicar aí nossas peregrinações. Conflitos existiam, né? Mas o que ele diz aqui? Vamos lá, a gente se junta entre nós, que somos cristãos, vamos lutar contra os muçulmanos, conquistar aquela terra lá, né? E aqueles que tombarem no combate, eles já estão perdoados, né? Eles vão até Jerusalém, perdão, isso aqui é um negócio que não... Eles vão até Jerusalém, reconquistam Jerusalém, mas o acordo dizia que, em outros territórios também, que esses territórios que seriam conquistados, eles iam ser passados, né, para o domínio do Império Bizantino. E eles não cumprem com isso, né? Então, por que eu coloquei essa primeira cruzada como exemplo? Para quem quiser se aprofundar melhor, né? Precisa ter uma noção. É uma cruzada que o cara ele olha e fala, pô, olha quanta terra a gente conseguiu, né? Vamos ficar pra gente, mostrando o interesse expansionista que existia, né? desse movimento, né? Eu rompi um contrato que foi feito, né? Um acordo que foi feito com cristãos, não fiz um acordo com nenhum muçulmano e não honrou o acordo que foi feito, né? Ficaram com os territórios que eles conquistaram. Isso serve depois muitas, pessoal, batalhas de retomada e retomada de territórios, né? Ao longo de todos esses 200 anos aí de cruzada, vai existir, né, alguns territórios que são reconquistados, outros que voltam para a mão dos muçulmanos e vai indo assim, né? Mas por que a primeira cruzada? Mostrando lá que a gente tinha falado, não era só o interesse de reconquistar Jerusalém. O interesse fosse só reconquistar Jerusalém, chegavam em Jerusalém e devolvia ela para o controle, sei lá, do Império Bizantino. E aí? Não tomaram, né? Ele mostra que tem sim a intenção territorialista, dominar e expandir os domínios do Império Cristão, né? E deles também, interesses pessoais, né? De feudos que estavam ali em disputa, ó, fica lá com o feudo, olha o império que eu posso construir aqui agora, né? Um exemplo aqui de que não era só buscando a fé de que esse movimento ele foi feito. Beleza, pessoal? Vou passar mais um outro exemplo para você, o último, só para falar uma outra questão aqui, e daí depois eu encerro o vídeo. Aqui, pessoal, esse quadro aqui está cheio, eu vou até deixar um espacinho aqui para vocês, quem quiser já tirar um print aí. Quarta cruzada, primeiro de tudo, eu não vou mais escrever, ó, tá acabando a tinta. Eu vou falar no final do vídeo a atividade, preste bem atenção. Não é nada muito difícil, beleza, galera? Seguinte. Quarta cruzada, o terceiro exemplo que eu vou usar para você, né? 1202, 1204. Peço desculpa se tiver fraco aqui no quadro. É que agora, a hora que eu estou gravando, não tem como arrumar outra caneta. Também chamada de cruzada, pessoal, comercial. Olha lá o outro interesse que eu já tinha falado para vocês no outro vídeo, né?
religioso, militar, territorial, comercial, né? Muitos queriam enriquecer. Então, o que acontece? Nessa quarta cruzada, eles vão sair, né? Eles em direção a Jerusalém. E no meio do caminho, eles recebem uma mensagem que o imperador Aleixo II Ângelo, né? O imperador do Império Bizantino, ele tinha sofrido um golpe. Perdão, pessoal, aqui, ó. Isaac II Ângelo, o imperador, certo? De quem? Do irmão, o Aleixo III. Ele dá um golpe assim, ele deixa cego o irmão e daí ele não pode governar. O imperador cego não pode governar. E ele assume o poder, né? Como irmão, ele era o sucessor, né? Da linha hereditária ali. E o que acontece? O filho do Isaac, o Aleixo IV, Ângelo, ele foge, entra em contato com os cruzados e ele pede auxílio, né? E ele promete, logicamente, que desviando desse interesse que eles tinham de ir para Jerusalém, vocês pagando o bem que mal tem. E eles vão, isso inclusive o Papa de Roma, ele proíbe o ataque desses cruzados a diversas cidades que eram cristãs. Esses ataques, esses avisos são ignorados, diversas cidades são atacadas até chegar a Constantinopla, né, a capital. Tomo a capital, devolvo para o Aleixo IV, que é o filho do Isaac II, né? Então, o que vai acontecer aí? Chega lá em Constantinopla, o Aleixo III ele foge. Fazem o cerco, ficam alguns dias e o Aleixo III ele foge com o tesouro da cidade. E a hora que ele foge, a hora que chegam os cruzados, o Aleixo IV fala assim: cadê o dinheiro? O cara fugiu com o dinheiro. Os putos da vida, os cruzados começam a fazer o quê? Perdão, eu vou tentar colocar um pi. Se não conseguir, me desculpa. O que acontece? Eles falam assim: olha, não tem dinheiro para pagar, então a gente vai saquear, né? Eles tentam criar um império, né? Mas eles fracassam porque vem um parente distante. Ele acaba matando o Aleixo IV, manda para a cadeia o Aleixo II. Esse terceiro, o irmão do Isaac II, some, né? Então e o outro assume o trono, né? E ele fala não, ele não deixa, né, esse império ele ser fundado, ele toma posse, né, que pelas heranças seria dele, né? Ele vai, só que, galera, mostrando aqui interesse comercial, muitos pegam e voltam para casa com o dinheiro dos saques que eles tinham realizado, né? Enriquecem e falam: nem vou mais para a Terra Santa, vou voltar para trás, vou voltar para minha terra lá, para o meu feudo, para minha plantação ali, sei lá, na época da colheita. É uma coisa também, pessoal, que vocês têm que pensar aqui, né? Aqueles que tinham terras iam ficar 2 anos longe, como é que ia cuidar, né, dessa terra? Então muitos ali faliam, né? Muitos também que conseguiram se estabelecerem lá, criaram feudos. Falaram: bom, já nem foram para a Terra Santa e nem voltaram para a Europa, porque já tinham alcançado o objetivo que eles queriam, que era saquear, enriquecer e conquistar terras. Então, nesses 3 exemplos aqui que eu dei para vocês, galerinha, vocês podem observar essa diversidade aí de interesses, e é o que? Um dos fatores. Como a caneta vai falhar, eu sei que ela vai ficar no meio, eu vou falar para vocês. Então, o que acontece, pessoal? Desfecho disso tudo. Lá pelo ano 1291, né, começa já o declínio desses territórios que eles conseguiam conquistar, certo? Por conta justamente desses interesses diversos dentro, não só do lado aqui que a gente está analisando, que é o lado europeu,
mas também existia desorganização e conflito de interesse dentro dos grupos muçulmanos. A primeira cruzada é um exemplo disso, né? Conseguem invadir por conta que ali o exército já estava desorganizado em razão desse conflito de interesses que existiam lá entre os turcos, né? Pois aqui, pessoal, temos o que então? Território com diversas tribos. Você acha que vou chegar lá e falar, ó, minha terra santa? Eu estou aqui também, né? Então, eu tenho os povos que já viviam, que vão ser hostis, né? Não vão aceitar. Tenho os muçulmanos que não querem perder o poder. Tem o interesse interno entre os cruzados, daqueles que vão ficar, ó, será que eu vou ficar com um feudo meu? O cara deixou para mim um pedaço de terra que é um banhado, né? Que feudo é esse? Então, galera, esses diversos interesses, né, eles vão fazer com que lá pelo ano de 1300, a última possessão assim, só cristã dos territórios, que era a ilha de Rhodes, ela foi tomada e aí acaba, né? Chegando lá ao final da Idade Média, que muitos balizam, inclusive a queda de Constantinopla, a tomada, né, dela pelos turcos. E o que vai acontecer? Baliza-se essa tomada como o fim da Idade Média, né, pessoal? Porque na busca para chegar até o Oriente, eu tenho que passar por Constantinopla, e agora até Constantinopla está na mão, né, dos turcos. O que eu vou fazer? Né? E aí, então, é um assunto para outra aula. Galerinha, vou pedir duas coisas para vocês. Pesquisem para mim quais as consequências para épocas futuras das cruzadas. O que ela vai acrescentar na Europa, né, nos costumes, nas tradições, socialmente falando, politicamente falando. Pesquisa isso para mim. Quais as consequências ali para a Europa? Agora eu tenho uma outra pesquisa para vocês. Como é que será que os árabes que já estavam lá em Jerusalém viam essas invasões? Você já pensou para parar nisso? Essa aqui é a versão do lado europeu. Pesquisa para mim, professor, eu achei. Posta lá no grupo, galera, lá do Facebook. Vamos movimentar lá. Ali eu preciso do retorno de vocês. Ninguém comenta nada, meu, nem que seja para xingar, galera. Fala, professor, aula chata, né? Porque daí a dica, de repente, eu faço uma aula aí que seja mais aos moldes aí do YouTube, sei lá, para que tenha mais acesso dos alunos, né? Durante esse período que a gente está vivendo totalmente atípico, né? Fazer uma aula dessa aqui dentro de casa falando para ninguém. Quiser falando com o celular e vocês vendo o vídeo. Então, peço que pesquisem isso, galera. Quais são as consequências para a Europa desse movimento? E como é que, se vocês conseguirem achar, como é que os árabes viam isso, pessoal? Isso daí quem achar isso daí já vai valer a nota. Isso daí é uma prova de vocês. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Espero que não tenha ficado muito comprido. Obrigado pela atenção. Falou, pessoal.